questões 14 e 15, sendo que o sistema 1 atende o alimentador de 1 até 2, né, em uma tensão nominal, que seria o alimentador da barra 1 até a barra 2, e uma tensão nominal de 69 kV. A linha 1, 2 apresenta impedância série de sequência positiva de 0,2 mais J 0,5 ohms por quilômetro e comprimento de 50 km. Sabe-se também que a potência de curto-circuito trifásico na barra 1 vale 0 mais J 1000 MVA. O sistema opera em vazio, com tensões de 1 PU nas barras 1 e 2, quando ocorre um curto-circuito trifásico na barra 2. Aí, diante desse cenário, né, diante dessas condições apresentadas, o diagrama aqui unifilar desse sistema, pede-se a corrente de curto-circuito trifásica e depois pede-se a tensão em PU na barra 1 durante o curto-circuito. Então, para a gente conseguir resolver, né, a questão 15, então a gente tem que dar uma retomada, né, nessa questão 14. Então eu vou tentar dar uma resumida qual foi a metodologia, né, o passo a passo para a gente encontrar a corrente, porque depois que a gente encontrou a corrente, né, a gente já fez toda a modelagem, aí fica bem tranquilo a gente calcular a tensão nas barras. Então vou abrir aqui o material. Então a gente... Vamos acionar aqui exercício 14. Então, quais que são as etapas que a gente tem que fazer aqui para poder calcular a corrente de curto-circuito? Né? Primeiro, a gente tem que encontrar o modelo correto aí do meu sistema. Então, eu preciso fazer o diagrama de impedâncias dele, para depois que eu tenho o diagrama de impedâncias, conseguir calcular essa corrente. Então, fazendo aí só um croquis aí, né, do diagrama de impedâncias desse sistema, o que eu observo? O sistema 1 é um sistema que está fornecendo energia para a barra 1, né? Ele trabalharia como um gerador. Então, eu considero que eu tenho, então, uma fonte, né, de tensão, um EG ali que está gerando uma tensão, e uma impedância, que seria essa impedância síncrona do meu gerador. Então, considerando essa tensão e essa impedância, eu tenho aí o que seria o modelo equivalente para um gerador, que é o que representa esse sistema 1. E entre a barra 1 e 2, eu sei que eu tenho uma linha de transmissão que ele fala que tem uma impedância de sequência positiva que vale 0,2 mais J 0,5 ohms por quilômetro. Então eu sei que eu tenho uma impedância aqui também entre a barra 1 e a barra 2. E o que eu vou querer calcular é a corrente de curto-circuito quando ocorre um curto-circuito na barra 2. Então, quando esse ponto da barra 2 vai para a Terra, né, esse sistema fica sendo alimentado apenas pelo sistema 1, né, e a corrente vai ser o quê? Vai ser essa tensão que está sendo gerada aqui internamente ao sistema 1, dividido pela soma das impedâncias que estão passando no caminho, sendo que uma é a impedância da linha de transmissão, né, e a outra é a impedância mesmo desse próprio, essa impedância interna do sistema 1. Então, a gente sabe então que a gente precisa calcular agora qual que seria esses valores de impedância, tanto essa impedância interna aqui ao sistema 1, quanto a impedância de linha, fazendo tudo isso para modelagem PU, né? Então, para fazer isso, o que a gente tem que considerar? Fazer a definição dos conceitos de base, né? Então, potência de base e tensão de base. Eu defini aqui potência de base 100 MVA e a tensão de base é a tensão que tem a tensão de linha aí do circuito inteiro, né? Que ele fala que é 69 kV. Partindo desses valores, calculando a corrente de base, tem-se que a corrente de base é 836 e que a impedância de base vale 47,61. Agora, o que é preciso fazer, né, é encontrar quanto que vale a impedância da linha, utilizando o comprimento, né? Então, multiplicando o comprimento vezes a impedância
em ohm, né, por quilômetro, então a gente vai ter a impedância absoluta da linha. Dividindo a impedância absoluta da linha pela impedância base, então a gente vai ter a impedância da linha em PU, que foi dada aqui, ó, 0,21 mais J 0,525. Agora, para calcular a impedância, né, ou seria a reatância síncrona, a reatância subtransitória, no caso, né, no caso do curto-circuito, para esse sistema 1, para calcular essa reatância aqui, a gente precisa saber o quê? Quanto que vale, então, a potência de curto-circuito quando ocorre um curto-circuito na barra 1. Então, quando ocorre um curto-circuito na barra 1, então o que vai acontecer? Um curto-circuito na barra 1 leva esse ponto a zero, sendo que aqui não tem nenhum alimentador, né, nenhum sistema gerando, fornecendo energia. Se esse ponto vai a zero, a corrente ela vai passar somente para cá, ela não vai se ramificar para essa impedância na linha, né? Então, essa parte aqui do sistema pode ser desconsiderada quando a gente está avaliando o curto-circuito aqui na barra 1. Então, se eu sei quanto que vale a potência do curto-circuito na barra 1, né, eu posso calcular a minha impedância, né, interna aqui do sistema 1, porque eu sei que no momento da falta, a minha condição, né, do gerador, então esse gerador interno aqui, considerando, né, uma fonte geradora de energia aqui, ele tem essa força eletromotriz aqui, que seria um PU. Por quê? Porque no momento antes da falta, né, até eu voltar aqui, então no momento antes da falta, ele operando a vazio, ele fala que o sistema tem tensões de 1 PU nas barras. Então quer dizer o quê? Né? Se a gente voltar aqui pelo diagrama de impedâncias, se não tem corrente nenhuma passando nesse circuito e a tensão aqui é 1 PU, a tensão aqui também é 1 PU, a tensão aqui é 1 PU, que quer dizer que no momento pré-falta, esse gerador aqui estava operando com tensão nominal. Então, ele estava com uma tensão de 1 PU. Então, considerando a tensão de 1 PU e considerando a potência de curto-circuito, a gente consegue calcular quanto que vale a reatância aí desse sistema 1, reatância interna desse sistema 1. Sabendo a reatância dele e sabendo a impedância de linha que a gente calculou, somando elas, a gente tem a impedância série desse circuito. Considerando, então, no momento da pré-falta, que também esse gerador aí está na condição nominal de 1 PU, né? Então, dividindo essa tensão de 1 PU pela essa impedância série, que é a soma da reatância interna aí do gerador ou desse sistema 1 e a impedância da linha, então, fazendo essa divisão, a gente encontra a corrente de curto-circuito, né? Quando o curto-circuito ocorre na barra 2, que vai valer 1,51 PU ou 1.267 amperes. Agora, sabendo então esses valores de corrente, tendo aqui já então esse meu diagrama de impedâncias, então agora sim a gente pode calcular quanto que vale a queda de tensão, né, que nem ele solicitou, né, a queda de tensão não, ele solicita quanto vale a tensão V1, né, então quanto que vale a tensão na barra 1. Então, vamos começar aqui o exercício 15. Daí, eu vou copiar aqui já o desenho, né? Então, vamos colocar aqui. Então, considerando, né, o curto-circuito na barra 2, né, a gente tem aqui, então, que a barra 2, ela vai a zero. É um curto-circuito trifásico, é um curto-circuito franco, né, onde as três fases vão para o aterramento. Então, esse ponto aqui tem o potencial zero, né, se tudo isso aqui curto-circuitou com o aterramento, esse potencial vale zero. V1 seria o quê? Meu potencial entre a barra 1 e o
aterramento, né, entre o ponto comum desses sistemas, né? Isso aqui que seria a minha tensão V1. Se eu considero aqui também esse V2, né, a barra 2 agora, ela está curto-circuitada com o terra, então a barra 2 ela tem o mesmo potencial do terra. Ou seja, se eu calcular a diferença de potencial entre V1 e V2, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a própria tensão na barra 1. Né? Se eu calculo o potencial entre V1 e V2, que seria, na verdade, esse V1 e V2 é a própria queda de tensão na impedância da linha. Então, é o VZ'. Aceita aqui o pessoal. Então, considerando esse VZ', né? O que a gente teria aqui? Então, eu sei que V1, né? Se V1 menos V2 é o VZ', né? Que seria a queda de tensão na linha, sendo que V2 vale 0, então V1 vale esse VZ', que na verdade vale quanto? Vale a corrente que passa pela linha de transmissão, né? A corrente série, que é a própria corrente de curto-circuito. Então, isso aqui vale a corrente de curto-circuito vezes quem? A impedância na linha. Então, a corrente de curto-circuito vezes a impedância na linha vai dar a própria tensão 1, porque o ponto esse ponto 2, ele já está com potencial 0, que é igual ao potencial da Terra. Então, fazendo isso aqui, a gente tem que V1 vai ser igual a corrente de curto-circuito. Eu vou calcular tudo isso aqui em PU, porque ele quer a tensão V1 em PU. Então, 1,51, né, com vezes... Ele não quer saber também a fase da minha tensão, né? Aqui, ele pergunta somente qual que é a tensão, então ele só quer o módulo, ele não quer a fase. Então, por isso aqui, eu só vou multiplicar o módulo da corrente de curto-circuito e o módulo da impedância de linha. Então, é 1,51 vezes o módulo da impedância de linha. Quanto que vale a impedância de linha? Não tem a impedância de linha feita em forma polar. Então, vamos ter que fazer a impedância de linha na forma polar. Então, vamos ter que transformar essa impedância de linha para a forma polar para poder multiplicar, então, pela corrente de curto-circuito. Então, vamos transformar isso aqui. Então, Z' é 0,21.525. Para fazer a transformação desse cara, o que a gente precisa fazer? Calcula o módulo, 0,21 ao quadrado mais 0,525 ao quadrado, tira a raiz disso, isso vai ser o módulo, e o ângulo depois vai ser, então, o arco tangente da parte imaginária, 0,525 dividido pela parte real, que é 0,21. Alguém está acompanhando aí? Alguém conseguiu fazer essa conversão? Eu estou fazendo aqui. Beleza. Vou calcular o módulo aqui só. O módulo é mais fácil. Então, 0,21 ao quadrado. Deu 0,575 no ângulo de 68,19. 575? Não, 565. 565 com ângulo de 68,19. 68,19. Beleza. Então, agora, com essa impedância que já está em PU na forma polar, agora a gente tem que multiplicar
pela nossa corrente de curto-circuito, sendo que aqui eu só preciso do módulo, então é 0,565. Aí agora sim, 1,5151 vezes 0,565, 0,856 aí, que seria a tensão que está na barra 1. Né? Então, aproximadamente 0,86, né? Vou colocar 856. Então, seria isso a nossa tensão. Pode falar. Caramba, professor, depois que você fez aí foi simples demais. Eu já fiz de tudo e não achei aí. Não, mas tem outro jeito ainda que a gente pode fazer, tá? Aqui, vamos considerar que esse exercício eu estou fazendo assim rápido, porque a gente já tinha feito o exercício 14, que tinha me dado a corrente de curto-circuito. Agora, se por um acaso não foi calculada a corrente de curto-circuito, mas o diagrama de impedâncias a gente já tem. Então, eu posso calcular a tensão, né, aqui na minha barra 1 a partir de um divisor de tensão, né? Então, eu posso fazer um divisor de tensão entre a reatância aqui do sistema 1, né, indicada por JXG, e a impedância de linha, né? Então, como é que ficaria isso? Então, vamos considerar aqui que o V1, né, quando a gente fala o divisor de tensão, o que a gente tem? Que a tensão no ponto ela é igual à tensão total que está sendo aplicada a esse divisor de tensão, vezes a impedância, né, ou no caso a resistência, onde a gente quer medir a tensão. Então eu estou querendo medir a tensão no Z', né, porque a gente já viu que V1 menos V2 é igual a VZ', logo, né, V1 é igual a VZ', né? Então isso aqui a gente já tinha concluído. Só deixar aqui melhor. Então, sabendo aqui, né, que a gente quer calcular a tensão nesse cara aqui, que é o Z', então vou calcular a tensão que está sendo fornecida EG, vezes a impedância onde eu quero medir a tensão, dividido pela soma de todas as outras impedâncias ou resistências. Então aqui é o XG, né, JXG, mais Z'. Então, dessa forma, a gente já consegue calcular direto a tensão V1, né, utilizando a análise aí de circuitos, né, tratando como um divisor de tensão. Então, aí o que a gente conseguiria fazer. Então, vamos verificar aqui quanto que vai dar. V1 é igual EG, que é 1, vezes a impedância de linha. Como eu vou ter que dividir, né, então eu já vou deixar a impedância de linha em módulo, né? Então, vou pegar a impedância de linha em módulo, que é 0,565, dividido. Aqui é o JXG mais o Z', que a gente fez aqui, né? Eu só vou copiar essa conta para ganhar um pouco de tempo. Então, ó, XG mais Z' é esse 0,667142. Então, eu já vou copiar isso aqui que está em polar. Então, V1 dividido por aquele somatório. Na verdade, eu só preciso do 0,66 e não preciso nem do ângulo aqui, né? Então, agora, ó, fazendo esse cálculo, 1 vezes 565 dividido por 0,66. Então, é 5,565 dividido por 0,66 vezes 1. Então, os próprios 0,856, que seria 0,86, como sendo a tensão em PU para barra 1. Beleza.